Vamos lá? Bora? Cara, eu servi o exército, servi o tiro de guerra aqui na cidade de Votuporanga. Ali eu descobri uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha e o sargento na época descobriu em mim e me fez desenvolver isso ali dentro durante um ano, que foi a voz ativa e o comando de voz. E a partir dali eu comecei a perceber um perfil de pessoa que eu ainda não sabia, não tinha percebido em mim mesmo. Em 2005 para 2006 eu tive esse gatilho de sair daqui de Votuporanga e ir embora e morar em outro estado para fazer educação física. Que realmente, como eu já vinha do esporte, eu tinha uma vontade grande de estar inserido nesse mundo. E aí lá eu descobri que essa habilidade da voz ativa e o comando de voz era para ser usada naquilo ali. E se eu tivesse qualquer outra área, eu não via como muita utilidade, vamos dizer assim. Então, a partir dali, eu já comecei a me encontrar nesse sentido. Como eu falei, eu sempre fui do esporte e quando eu olhava para a educação física, para a atividade física e para o mundo das academias, do personal trainer, dos clubes, eu via além do treino, além do exercício físico propriamente dito. Então eu via como uma ferramenta muito forte assim de impacto para as pessoas que estavam consumindo aquilo. E eu queria fazer parte disso. Eu via como um ambiente saudável no sentido amplo da palavra. E aí, por isso que eu ansiava muito a estar inserido nesse ambiente. Posso dizer que eu tive 4 situações aqui que foram viradas de chave e divisor de águas na minha carreira, na vida pessoal e profissional. A primeira foi quando eu saí daqui para ir embora, mas nem sabia o que ia acontecer. A segunda foi quando eu voltei, comecei do zero aqui em Votuporanga em 2018, não tinha atendido ninguém aqui ainda, comecei com 0 aluno. A terceira foi a pandemia e a quarta foi quando eu tive uma trombose e corri risco de morte, tudo. E foi um processo bem delicado. E foi o último, o meu último divisor de águas. Então, se eu pegar a pandemia, que foi o que antecedeu esse último, e o último, que foi a trombose, eu vejo que foram 2 momentos de dificuldades onde eu fui testado em relação à resiliência. Me fizeram, no tempo de Deus, eu parar, desacelerar, fazer um panorama do que eu precisava enxergar para melhorar. E foram nesses 2 momentos críticos para mim, na trombose principalmente, mas na pandemia críticos não só para mim, mas para o mercado, em que eu dei um salto muito grande na empresa. Então a RF ela cresceu exponencialmente na pandemia e cresceu exponencialmente quando eu tive a trombose. Então acho que esses 2 momentos de dificuldades me alavancaram ao invés de me fazer cair. Eu, enquanto personal trainer, nós somos ferramentas diretas para a transformação das pessoas, em termos não só de saúde física, mas todo um contexto de bem-estar. Ao longo da minha trajetória, acho que o que eu mais vivi foi justamente conseguir, ao mesmo tempo que impactar, mas principalmente ressignificar o treinamento, a atividade física para a maioria dos meus clientes. A maioria esmagadora, vamos dizer assim. Eu tenho uma carteira de clientes que estão comigo há 6 anos e essa minha carteira, dificilmente ela mexe porque os meus clientes, graças a Deus, não me abandonam, mas é essa ressignificação que eu consegui gerar no consciente ou no inconsciente deles do que realmente é atividade física, do que é treinar, do que é ser saudável. E então isso fez com que melhorasse a adesão deles, o engajamento deles e principalmente a percepção deles enquanto o que de fato isso aqui traz para eles se eles realmente se dedicarem. Então, acho que esse é o impacto que me deixa mais gratificante para mim enquanto profissional, que eu consegui gerar para todas as pessoas que eu consegui tocar de alguma forma com a minha profissão. Como eu falei aqui na inauguração, eu estou há 8 anos sonhando com isso. E em 8 meses foi o processo do start, vamos começar o projeto, até a inauguração. Então,
Então, ao longo desses 8 anos, eu acho que o sentimento sempre foi de busca, sempre foi de, cara, isso aqui eu vou fazer porque lá na frente, em algum momento, vai dar certo. E sempre trabalhando muito sério, sempre com muito compromisso, não só para com os clientes, mas ao meu posicionamento. Porque eu sabia que em algum momento, quando esse projeto desse certo, o negócio seria o reflexo desse posicionamento. Quando isso, de fato, saiu do papel e começou a ser colocado em prática, cara, aí veio um mix de receio, de medo, ao mesmo tempo uma ansiedade absurda de ficar pronto logo, e eu já achava que ia ser mais rápido, e aí cada hora é uma coisa. Então, ao longo do período teve fase de obra que testa qualquer ser humano, nos finalmente antecedendo a inauguração, e aí a gente vendo isso aqui criando corpo mesmo e parecendo uma academia, aí foi onde eu comecei a realmente a ter a sensação de que, cara, eu consegui, e tudo aquilo que eu fiz planejado, cara, eu planejei certo, porque eu não sabia quando ia acontecer, entendia que seria no tempo de Deus, e foi, assim como é tudo na minha vida. Quando eu vi que isso aqui estava acontecendo mesmo, eu falei, cara, eu consegui, e tudo aquilo que eu pensei que estava fazendo e não sabia se era o correto, o certo, hoje se provou que sim. Então, foi mais ou menos isso. Eu escolhi a Arcielo por 2 motivos. O primeiro foi porque eu tive a total clareza de que Deus estava agindo naquele momento em que a Arcielo apareceu. De alguma forma, esse projeto, eu já vinha estudando e tirando ele aos poucos do papel, mas algumas situações estavam ficando inviáveis. E aí foi quando eu coloquei o joelho no chão ali e falei com Deus mesmo e pedi para Ele mostrar de alguma forma como que eu poderia solucionar ou então encontrar outras alternativas em relação às situações que estavam inviáveis no momento. E, cara, no dia seguinte, numa reunião do BNI, eu conheci o Márcio. E foi uma situação, assim, inusitada e despretensiosa. Estávamos os dois ali como convidados, eu com a intenção de entrar, o Márcio só foi como convidado. E a gente acabou conversando, uma conversa bem superficial e rápida, e ficamos de marcar um café. Quando eu fui até a fábrica, não imaginava que tudo aquilo estava aqui dentro da nossa cidade. O segundo, que aí, ao longo do período das nossas reuniões e conversas, que me mostrou assim, falei, cara, eu acertei demais. Foi pelo fato de privilegiar o comércio local. Porque tudo isso aqui que tem no espaço aqui hoje, cara, tudo foi fornecido como prestador de serviço e produtos, tudo de dentro de Votuporanga. Então, o propósito do estúdio é alavancar o nicho do fitness, do wellness, das academias, do estúdio, do bem-estar, e fazer isso para a economia local. Contribuir dessa forma, utilizando também o mercado local, para mim foi assim sensacional. Eu não tenho a menor dúvida de que foi mais do que assertivo, 100% a minha escolha para a marca aqui para o espaço. Eu costumo dizer que hoje nós estamos passando por um processo de transição do fitness para o wellness. O fitness, muita gente já ouviu esse termo, que se trata do físico, e o wellness nem todos têm essa noção de que remete ao bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, existem outras áreas a serem abordadas para que isso seja gerado. E o estúdio hoje, ele veio para quebrar algumas barreiras dentro da cidade. A primeira é justamente essa transição. Fazer as pessoas entenderem que não se trata somente de treino, mas de todo um contexto saudável para que ela tenha uma qualidade de vida excepcional. E isso a gente entrega aqui dentro. A outra questão é essa barreira de um serviço que está além de uma experiência de um bom treino, mas sim de uma experiência de ambiência. Então, tudo aqui foi criado para que quando o nosso cliente ou o possível cliente passar pela porta, ele já comece a ser impactado desde o cheiro que a academia tem, até todas as instalações, serviços adicionais, all inclusive. Então, tudo que foi oferecido aqui, num sentido de alto padrão, é para gerar uma experiência de alto nível e se tratando de exclusividade. Então, é uma academia para aquele que entende que o bem-estar ele está muito além do que um treino efetivo, que é o que a gente faz e tem como carro-chefe.
mas a gente pensou muito além disso porque a gente entende o quanto o cliente merece muito além disso. Cara, acho que para começar, tem alguns valores aí que eu trago comigo já há muito tempo, né? Desde quando me entendo por gente e principalmente em termos de carreira, de profissional. Honestidade, acho que isso é a base, é a minha base que eu já trago de família e tudo. E aí eu acho que vem outros atrelados, né? Então, vamos dizer aí, altruísmo, que não tem como eu falar de bem-estar dos outros sem falar de altruísmo. Então eu penso muito nisso e é o que eu quero gerar para todos os clientes aqui. Então me satisfaz de uma maneira absurda eu ouvir um aluno falando, cara, não dá vontade de ir embora daqui. Isso para mim assim, é um negócio que chega a arrepiar. Coragem, porque para ter a coragem de montar um negócio desse aqui, não é que não é para qualquer um, mas cara, ainda mais hoje, que a gente escuta muito falando sobre o mercado, eu acredito muito que não é sobre o mercado, não é sobre a profissão, e sim sobre o profissional. Um outro valor que, para mim, está sempre muito presente na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, é a humildade. E humildade em saber das minhas limitações e da minha capacidade, que nem sempre eu vou atingir o ápice de algo que eu queira fazer e deseje fazer. E essa humildade também, ela tá atrelada ao próximo, né? Entender da melhor forma possível de como eu posso entregar o que eu quero entregar para as pessoas. Acho que esses valores estão bem presentes e que refletem hoje, né? No profissional que eu sou, no que a RF se tornou. Então, eu acho que é basicamente isso. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o meu eu lá atrás, né? E dar alguma sugestão, pode parecer até uma frase clichê, que é não desista, mas seria basicamente isso, porque eu venho de uma realidade muito distante de poder sonhar em ter isso aqui, mas mesmo assim eu sempre sonhei. O meu pai mesmo sempre falou, você sonha demais, moleque, você é muito sonhador. E diante de toda a situação que eu já passei, cara, nunca imaginei chegar num ponto em ter um espaço assim como esse e poder gerar esse impacto para as pessoas se tratando de uma academia. Assim como tem várias aqui na cidade, assim como todas as pessoas falam, cara, nossa, Votuporanga não para de abrir academia, não para de abrir. E eu consegui com a RF gerar esse impacto que a gente vem gerando. Eu diria, não desista e continue sempre acreditando num trabalho sério e honesto. Acho que seria basicamente isso. Esse projeto aqui me mostrou que o que as pessoas buscam está além do treino. Assim como eu venho querendo entregar essa mensagem, é só o começo. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai correr mundo afora aí. Ela já vem correndo, mas eu entendo que Votuporanga ainda não criou-se esse nível de consciência. E eu decidi, com esse projeto, trazer essa mensagem para Votuporanga, primeiramente. Mas o que pulsa hoje mesmo, olhando para tudo isso aqui, é abrir outras. Quero parar aqui não.